Nós vamos passar agora para a nossa aula. A classe dos adolescentes vão fazer a sua aula separadamente pelo Zoom e o restante dos irmãos vão acompanhar conosco aqui a aula da nossa revista. O título de hoje, o nosso tema é Hedonismo. Vamos fazer a leitura? Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui. Agradecemos a todos que separaram esse tempo para participar da sua casa, para participar, ó Deus, de forma remota. E obrigado, ó Pai, pelos que estão aqui, pela minha vida, pelos que estão ajudando na transmissão. E que o Senhor Deus esteja abençoando também a classe, ó Deus, da Cristine, os nossos adolescentes, os demais irmãos que estão participando ali. Ó Pai amado, nós agradecemos, te pedimos que o Senhor nos dê entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição de hoje fala sobre hedonismo. Talvez você não tenha ouvido falar desse termo, mas com certeza é mais uma das filosofias muito comuns, estão por todos os lados, em todo o tempo ela se levanta, né, de formas diferentes. E hedonismo, como diz aqui na revista, é um termo geral para todas as teorias de conduta nas quais o critério é o prazer. Então vem da palavra hedonê, deleite, prazer. Ou seja, aqui na revista mesmo cita a escola de Cirineu, os Protágoras, Jeremy Bentham, e cita vários nomes, falando como eles interpretavam e como eles definiam a vida. E todo mundo que define a vida como uma busca por prazer é um hedonista. Existe o hedonista e existe um tipo pior de hedonista, que é chamado hedonista individualista. Aquele que, além de pensar que a vida é só prazer, ele pensa que a vida é só prazer e só para ele, não importa com mais nada, com mais ninguém. Então, como eu disse, talvez você não ouviu falar desse termo, hedonismo, mas saiba que é um tema muito comum. E como os demais irmãos, a gente não está aqui só para estudar e falar, olha lá, o fulano da população, da sociedade pensa assim, tá? A gente está aqui para ver como a gente é influenciado por muitas dessas ideias e tem dúvidas. Às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito de certas coisas, porque você ouve uma frase, você fala que essa frase é boa e você leva para você como uma filosofia de vida, e talvez você tá seguindo uma filosofia hedonista sem saber. Mas ao mesmo tempo, toda filosofia ela não é de toda má, é porque o homem ele tem sabedoria, e a sabedoria vem de Deus, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o prazer não é mal. Aí a gente cairia no outro ponto lá, lembra do gnosticismo, que diz que o corpo, a vida, o prazer é ruim. O que é bom é a mente, a nossa ligação, o espírito. A gente não pode cair de um extremo no outro. A gente precisa entender todas essas teorias
e ver o que a gente pode tirar de bom, tirar de ruim e sempre interpretar melhor assim. Então vamos lá, eu vou dar alguns desses conceitos. Fala a escola de Cirineus. Ele argumentava que o objetivo de uma vida boa deveria ser o prazer do momento. O prazer do momento. Eu até achei curioso essa ideia dos Cirineus aqui. Ontem eu também assisti um filme desenho, parece que a Fá e o Osés estão guiando aqui. Um desenho que o Osés tinha falado para a Nádia, né? O Osés e a Fabiana, chama Soul. E eu assisti ontem à tarde, e quando eu assisti aquele desenho, não sei se é porque eu tinha estudado a revista sobre hedonismo, você vê a filosofia do hedonismo inteira no filme. Então, se você não quiser saber o filme, né, contém spoiler, né? Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu não sei como é que você vai fazer, porque você não pode parar o culto no meio, né, para depois voltar. Mas, olha como que essa filosofia está aqui. A história de um professor que queria tocar numa banda famosa, certo? Então, ele era um professor, o sonho dele era tocar numa banda famosa. Só que aí chega um momento em que ele consegue isso, né? Tem uma luta enorme lá para ele conseguir. E quando ele consegue, ele termina aquela primeira noite, né, tocando naquele lugar, com aqueles músicos incríveis. Ele sai lá, né, todo mundo feliz, e ele fala para a líder lá da banda: e agora? E ela fala: bom, agora você volta amanhã. Aí ele diz: mas eu pensei que, tipo assim, que era algo melhor, ou seja, que ia, sei lá. É aquela ideia de alguém que busca algo durante toda a vida e quando alcança vê que não era nada. Então é aquela ideia de que a felicidade está no caminho e não no final e não no destino. Aí essa mulher aí, essa líder da banda, conta uma história para ele, dizendo: existe um peixe que certa vez foi procurar um ancião. E o ancião, né, conversou com ele e ele disse: estou procurando um tal de oceano. E o ancião falou: mas você está no oceano. Aí ele disse: isso aqui é a água, eu quero é o oceano. Então, é essa a ideia. Você já está no oceano, a vida é toda feliz. Você não tem que viver em busca do oceano. Não parece tudo certinho? Não parece que não tem nada errado aí? Parece. Mas olha a frase: o que importa é a jornada e não o destino final. Aí você já começa a pensar: peraí, não é versículo bíblico isso, né? O que importa é a jornada, não o destino final. Pelo contrário, o destino final importa muito para a gente, que é os céus, que é a vida eterna. E percebe-se que essa filosofia do hedonismo está embutida aqui. O prazer agora, eu tenho que viver agora, eu tenho que ser feliz agora. Eu não posso me escravizar, sofrer para tentar alcançar alguma coisa lá na frente, sendo que essa coisa lá da frente, quando eu alcançar, eu vou perceber que ela não é nada. Agora repare onde está o erro. O importante é a jornada e o importante é o destino. Na verdade, o destino é que conduz à felicidade da jornada. Todas as minhas ações, elas são felizes porque eu sei para onde que eu estou indo. Agora, esse pensamento bíblico não combina com o mundo, porque o mundo não tem um destino final. Para eles não tem uma salvação, não tem os céus. Então, para eles, o máximo que eles podem pensar em realização, em destino final, é ter um carro, é ter uma casa, é ser um músico profissional. E aí realmente não vai ser feliz, porque se ele viver se dispondo de coisas para alcançar aquele destino final, quando ele chegar lá ele vai ver que ele não é feliz, porque nada pode trazer felicidade a não ser Deus, a não ser a vida eterna. Então eu não sei se eu fui claro, mas essa ideia aqui, exatamente essa, do hedonista, que o que importa é a jornada, viva cada momento, seja feliz, desfrute com prazer cada momento. Até aí não está nada de errado, não é errado você ter prazer e viver cada momento e ser feliz.
O problema é você fazer disso o propósito de sua vida. Que o hedonista, ele entende que o propósito da vida dele é o prazer do momento. Aí entra o problema. Não importa se é pecado, não importa se é errado, não importa se eu vou atingir alguém, o importante é ter prazer, o importante é ser feliz. Não importa lá na frente, o importante é agora. E para nós não. O prazer está em nós sabermos que estamos caminhando para um destino, para estarmos com Deus, um destino final. E aí o caminho é feliz. Por que meu caminho é feliz nessa manhã? Porque eu estou aqui na escola dominical, nós estamos juntos ouvindo a palavra de Deus. Por que o almoço vai ser feliz? Porque tudo que a gente faz seja feito para a glória de Deus, isso tem felicidade no nosso coração. Porque nós sabemos que a nossa vida não é um almoço de domingo. Não, eu tenho que esperar cada domingo para ser feliz. E aí a gente vai entendendo que a jornada, ela é feliz mesmo se não tiver esse prazer momentâneo. Aí entra o que a gente está vivendo. Você está vivendo um momento de frustração, um momento de enfermidade, um momento de privação. Para um hedonista, acabou a vida, porque como que ele vai ser feliz se ele não pode desfrutar os prazeres que ele gosta? Mas para nós não, é uma interrupção, mas a felicidade ela não é extinguida de nós, porque a nossa felicidade, o nosso pé está lá na eternidade, e aí nós nos mantemos assim, felizes. Mas eu vou dar prosseguimento aqui então, aqui fala também de Jeremy Bentham, lá no século XVIII, olha o que ele disse: os indivíduos não possuem outro objetivo senão buscar o maior prazer. É bem hedonista, né? Agora a gente aprendeu o que é hedonismo, né? É isso. Não possui outro objetivo senão buscar maior prazer. Que triste isso, não? Viver calculando o prazer é a salvação humana. Usa esse termo, salvação. Calculando. Já pensou você viver calculando prazer? E aí começa a pensar como são os dias de hoje. O que você, eu e a população toda tenta fazer dia a dia? Viver calculando prazer. O que eu posso fazer para ter mais prazer? Falar de controle remoto para televisão já é antigo, né? Já tem muito tempo. Mas quantas facilidades nós temos hoje? E quando fecha o comércio, tem o drive-thru, tem o disque não sei o quê. Eu achei até interessante, né? Vim comprar sorvete sábado à tarde ali, e parei o carro na porta da sorveteria, liguei, escutei o telefone tocando, a mulher atendeu, e ela vem trazer o telefone não, o sorvete, no carro, olha que chique. Mas aí a gente vai entrar naquele detalhe, né? Chique para quem tem condição de ter o dinheiro para comprar e tal. Não estou entrando nesse mérito. Estou falando de como a gente está buscando ter mais prazer. E é claro que não é para todos. Mas você percebe que você sempre tenta arrumar um jeitinho. Está calor, liga o ventilador, faz isso, aquilo. Sempre arranjar um jeitinho para ter mais prazer. Como eu disse, o pecado nessa abordagem, aqui diz a lição, seria miopia, ou seja, não enxergar que a busca do prazer deve incluir um número maior de pessoas, ou seja, que a gente deve buscar prazer. O pecado não tem essa importância. Pensamento hedonista, acredito que a gente pode ver lá desde Adão e Eva, porque o que foi o pecado? Senão a busca por mais prazer. Bom, o que é prazer? Aí a lição traz aqui uma lista, né? Prazer, experiências agradáveis, seja satisfação, gozo, alegria, amor, alívio, tranquilidade. Aí tem aqui também falando sobre fama, reputação, amizade, simpatia, corpo. Todo mundo sabe, né? O que traz prazer, o que é prazer. E descontentamento, aqui fala sobre dor, agitação, agonia, angústia, depressão, desolação, tem uma lista aqui, né? E percebe-se, quanto mais hedonistas nós somos, maior será a nossa lista do desprazer, de coisas que nos incomodam. Porque a gente percebe que essa busca por prazer, ela nos cega da verdade, ela nos cega de certas simplicidades.
E aí a gente se afasta da verdade, que é o que diz aqui, ó, ponto 2. Felicidade é possível? Felicidade é possível. E entrando no Salmo, o texto fala sobre bem-aventurado o homem. E aqui a lição diz, nessa primeira nota musical, ou seja, nesse primeiro versículo, ecoa na minha cabeça que a bem-aventurança é possível. Ou seja, ser feliz é possível. Mas é isso que a gente vê por aí, irmãos? A lição aqui dá uma pergunta que eu achei interessante. Ela fala, o que você acha dessa afirmação, felicidade é possível? A sua resposta vai ajudar a compor um diagnóstico sobre você. Você é feliz? A sua resposta vai dar um diagnóstico sobre você. Porque você é feliz. Para ser feliz, você não pode ter o prazer como fonte de busca, de alegria. Porque, como diz aqui, a história é uma história de decepção. Quem vive nessa luta de busca por prazer, ele não vai ser feliz nunca, ele só vai ter decepção. Eu acho interessante aquela ideia de que a decepção veio lá no fim só, né? Mas para quem busca prazer, a definição ela é em cada coisa que você busca prazer, você vê que aquilo não acrescentou o seu prazer e continuou vazio. Então, mesmo o caminho de uma pessoa que busca prazer não é feliz, porque o prazer não está só nessas pequenas coisas, está em viver para a glória de Deus. E aqui ele vai falar sobre isso, que você cresce, você nasce, você cresce, e você muitas vezes tem essa expectativa, né, de felicidade, de trabalho, de alegria, de família, mas muitas vezes você vai se decepcionando. Aqui não está falando do cristão, irmão, está falando do homem de geral, não deveria ser assim com a gente, não. Mas ele fala que aí você vai vendo que as coisas são difíceis, você vai vendo que precisa fazer uns cortes, economizar e etc, etc, etc. Você vai vendo as pessoas falando, né? Se eu for bom, se eu for esperto, se eu for muito trabalhador, a felicidade virá, mas aí vai se decepcionando e chega a um ponto que você vê que as coisas não são bem assim. Ou seja, você chega a se decepcionar com a felicidade. Mas tem outro jeito de olhar para a vida, que é o Salmo 1, que diz que a felicidade é possível. Nós estamos vivendo num mundo quebrado, então a felicidade nesse mundo não é possível sem Deus. A felicidade é possível com Deus. Aí eu já respondi a pergunta que tem aqui na lição. Se a felicidade é possível, por que tão poucas pessoas a têm? Por quê? Nosso salmo responde que é porque as pessoas procuram felicidade erroneamente. Então você vê tantas pessoas com dificuldades, e aí ainda mais quando se aumentam os problemas. Porque o mundo procura felicidade onde não vai encontrar. A menos que Deus entre nesse mundo quebrado, e abra nossos olhos para uma realidade que não pode ser vista apenas nessa dimensão, nunca seremos felizes. E aí o autor da lição vai fazer uma aplicação do Salmo 1, que por mais que nós já pensamos nisso, eu acredito que ele falou aqui de uma forma, né, que nos dá uma luz maior. Olha o que ele diz. Ele diz que a verdadeira felicidade é de raiz. A verdadeira felicidade não é superficial. O que é superficial, irmãos? É tudo que nós vemos no mundo, os acontecimentos. Tudo superficial. A felicidade é de raiz. O que é raiz? A raiz está escondida. A raiz está lá embaixo. A raiz está distante. E o texto fala que o homem feliz, é como uma árvore plantada perto da
água, que produz seus frutos na estação certa, e cujas folhas não murcham. O que está na superfície? Está o tronco, lá estão as folhas, né? A árvore, os frutos. Ou seja, está a pessoa. E o que acontece na superfície? Bom, está sujeito a tudo. Aos tempos, às mudanças climáticas, primavera, verão, outono, inverno. Aqui diz, nem sempre expressa o verde maravilhoso, ou seja, dependendo da ventania, aquela árvore vai sofrer. Os frutos podem cair, há um tempo de sequidão, mas tem uma frase aqui que diz que as folhas não murcham. Você já viu que aquela árvore, por mais que ela está enfrentando dificuldades, ela ainda está viva. Por quê? Por causa das suas raízes. Nem sempre expressa o verde maravilhoso, mas, no entanto, porque foi plantada à beira do rio, suas raízes têm acesso a um fluxo constante de água. Não cessa, né, irmãos? A nossa vida com Deus, estamos ligados a Deus, não cessa. A vida não cessa. Alguém pode dizer, a igreja fechou. Não, a igreja não fechou. Os templos fecharam, mas nós continuamos sendo igreja do Senhor Jesus, nós continuamos nos reunindo de alguma forma, nos encontrando de alguma forma, e se você não consegue se reunir com uma igreja online, você se reúne com a sua igreja na sua casa, ou com algum parente seu que você está vendo ainda. A igreja não cessou, não fechou. Por mais que as situações pareçam difíceis. A ideia do poeta é mostrar que a verdadeira felicidade é encontrada onde suas raízes estão. Olha, por isso que eu disse que ele escreveu algumas frases assim, que fala as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Tem uma outra frase aqui mais abaixo que eu vou ler também. É uma coisa que a gente já sabe, né? Mas toca o nosso coração a forma que é escrita. A verdadeira felicidade é encontrada onde as suas raízes estão. Aí é que a gente tem que perguntar onde as suas raízes, onde as minhas raízes estão. A felicidade nunca consiste no que acontece com você na superfície, mas aquilo que você é, por revelar onde você está plantado. O que acontece na superfície revela onde nós estamos plantados. Quem está plantado no Senhor, suas folhas não murcham. Ele pode encontrar dificuldades, pode até não dar fruto por um tempo, mas ele não morre, não desiste, não sucumbe. A árvore desse salmo depende do que vem de fora, não do que ela possui dentro. Ou seja, das raízes, lá do que ele vai buscar. A outra frase que eu disse, daqui a pouco eu chego nela, vamos em sequência aqui, que ela está no outro ponto. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, nós temos raízes, nós temos felicidade, nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E aí a lição, ela trata algumas passagens aqui falando sobre essa ideia de estarmos enraizados em Deus. Atos 17, 28 fala que nós nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha, irmãos, eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo pelo que acontece comigo. Eu sei que é difícil, a gente sente o vento, a gente é abatido, mas a palavra eu não vivo significa o propósito central da minha vida. Eu não sou um hedonista que eu vivo pelos momentos bonitos que acontecem comigo, nem afetado pelos momentos tristes, mas eu vivo porque eu estou ligado a Cristo. Esse texto de Atos realmente fala que nós nele vivemos,
nos movemos e existimos, até existimos por causa de Deus. Nós somos cristãos porque nós somos plantados. Nós somos aquele que está ligado à videira, né? E daí vem a felicidade. 1 Pedro 1, no versículo 3, depois do 6. O 1 fala, bendito Deus e Pai, lá fala, nos regenerou para uma viva esperança. E olha o versículo 6, 1 Pedro 1, 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais. Por quê? Porque eu estou ligado a Cristo. E sim, é breve tempo. É breve tempo. Por mais que a gente entenda que demore, né? Por mais que a gente não espere. Eu realmente fui pego de surpresa. Eu acreditava que continuaria as coisas mais ou menos não tão boas por um tempo, mas que não iria fechar as coisas como foram fechadas. Eu acredito que ninguém esperava esse fechamento aí, né? Embora seja algo regional, né? Nós temos um Brasil imenso, tem lugar que não tem coisas fechadas, outros estão fechados, mas muitos estados estão fechados e a situação está muito grave. Então, o que a gente pode esperar? Nós não sabemos de nada, mas é por breve tempo. Por mais que a gente ache que está demorando muito. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas isso não é muito fácil, né, irmãos, de entender. A busca por prazer e por alegria, muitas vezes, ela é hedonista, ou seja, alternativas superficiais e visíveis. Não vou lá na raiz. Eu tenho dificuldade, igual eu disse há pouco. Fechou o mercado? Mas o mercado está dizendo que eu posso telefonar lá. Se eu preciso de arroz, farinha, eu passo lá na porta e pego. É mais fácil eu tentar resolver os meus problemas dessa forma. E aí tem uma série de formas que a gente poderia citar aqui. E quantas vezes Deus está falando, não, a resposta está lá na raiz. E aí eu cheguei na frase que eu disse. A árvore, quando está passando pela seca, tem que colocar suas raízes ainda mais fundo e buscar mais. Eu achei bonita essa frase também. Não é verdade, irmãos? Por isso que a gente sempre fala que o sofrimento nos faz buscar mais a Deus. Porque a gente está precisando mais. A gente está precisando mais dessa alegria. E tudo nos é tirado. E eu preciso buscar mais. Então, se nós estamos passando pela seca, não é para desesperar. Não é para tentar buscar alternativas que nos façam felizes, mas cavar fundo, fincar as raízes mais profundamente. E aí o ponto 4 é um ponto que diz: a felicidade é um subproduto. Os irmãos vão lembrar que isso é um tema que eu já falei algumas vezes. Que é aquela história de que a felicidade não é algo que você busca, ela vem enquanto você está buscando a Deus, etc. E exatamente ele começa dizendo aqui que o texto dos Salmos diz: bem-aventurado aquele que... E ele diz, não é aquele que busca a bem-aventurança. Bem-aventurado não é aquele que busca a bem-aventurança. Ou seja, a felicidade é apenas um subproduto da busca de algo mais que a felicidade. O homem vive em busca da felicidade. Na verdade, ele tem que viver em busca de Deus. A partir do momento que eu vivo em busca de Deus, o subproduto felicidade vem. É algo automático. Então, se eu busco a Deus, eu estou automaticamente buscando a felicidade. Deus ensina que o prazer e a felicidade serão encontrados por aquele que tem fome e sede, fome e sede de alguma outra coisa, que não o prazer ou a felicidade. Então o hedonista, ele deve ser o mais infeliz.
Porque aquele que busca o prazer e a felicidade, ele não vai encontrar. Para que eu estou vivendo? Se eu estou vivendo para buscar a felicidade, eu estou errando. Eu estou vivendo para servir a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, aí eu estou no caminho. Quem fizer isso, achará a felicidade. Se inverter isso, achará a tristeza. E aí, ele fala uma coisa interessante do Salmo. Um salmo que fala sobre felicidade, ele fala sobre o ímpio e o justo, e ele mostra que a felicidade está aonde e com quem você anda. Então, quando diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqui vai determinar a nossa felicidade. Porque andar com alguém é andar com o pensamento dessa pessoa, é andar com a filosofia dessa pessoa. Se eu ando com alguém que busca a felicidade nas drogas, nos prazeres, nas bebidas, nas festas, eu estou automaticamente buscando a mesma coisa. E se eu ando com irmãos, se eu assisto a live, se eu busco a Deus, se eu estou assim com os justos, eu estou demonstrando que eu estou buscando a união com Deus. Então é isso que diz aqui na conclusão. Se você se assentar com os difamadores, se você se sentar com os caluniadores, se você se sentar com os desprezadores, se você se sentar com os criminosos, é onde você pertence. Sentar aí a palavra é pertencer, fazer parte. O oposto é o Salmo 133, no verso 1, que diz: viverem unidos os irmãos. Felicidade é viver unidos os irmãos. Bom é viverem unidos os irmãos. Se assentarem juntos. Pensar juntos. Relembrar da palavra, que é o que a gente faz. Nós reunimos, falamos de Jesus, da nossa salvação. Falamos de coisas que nos fortalecem, que fortalece a nossa raiz no que não se vê, nos tira e nos leva além da superfície, nos leva mais para a presença de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que a gente pensasse nessa lição, que a gente pudesse lembrar que prazer e alegria é importante e com certeza faz parte da vida do cristão. Porque nós vivemos em busca do que dá mais alegria e prazer, que não é a alegria, mas é Deus. E quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós seremos fortalecidos para enfrentar os problemas da superfície. E quanto mais problemas temos na superfície, mais nós devemos manter as nossas raízes fortes e mais profundamente, mais perto de Deus. E assim nós vamos ser felizes. Hedonismo está por aí. Não vamos cair nessa de a felicidade é a folhinha que cai, a felicidade. Nós temos felicidade na folhinha que cai porque sabemos que foi Deus que criou o mundo, que Deus criou a natureza. E tudo que a gente olha, a gente se alegra em Deus, a gente dá glória a Deus. E assim a gente entende que realmente a felicidade é o caminho, mas é um caminho que tem um propósito, que tem um destino. Não é só o caminho, senão seria muito, muito pequenininha a nossa felicidade, né? O nosso caminho é tão curtinho, estão querendo encurtar mais, né, com tanta doença, mas não é isso, não, o nosso caminho é eterno, porque nós estamos com Deus.